Boa noite! Médico Passo Fundense conta como foi participar do estudo para a aprovação da Coronavac no Brasil. Eu recebi em setembro a primeira dose, 14 dias depois recebi a segunda dose e casualmente eu caí no grupo placebo. Mas eu fiquei sabendo disso somente nesse final de semana. Foi uma visita de descegamento, nós assinamos um termo de compromisso. Oftalmologista fala sobre o diagnóstico do glaucoma. Na consulta, o médico vai ver alguns fatores de risco, ele vai medir obrigatoriamente a pressão nos olhos e se tiver alguma característica diferente da pressão ou do nervo óptico ou às vezes mesmo da história familiar, ele vai dar andamento aos exames específicos de glaucoma. Reveja as propostas que serão defendidas no mandato do vereador Michel Oliveira, do PSB. Por exemplo, o projeto Semear, que é um projeto que já é realidade. A ideia é que ele se torne um programa municipal, que ele possa levar oportunidades tanto aos nossos alunos, também aos nossos professores, né, com a fiscalização dos planos de educação no âmbito municipal, estadual e federal, as condições de trabalho aos nossos professores, como é que está, né? No mês de abril de 2020, um médico passo-fundense foi selecionado para trabalhar no hospital de campanha montado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. 5 meses depois, Renato Pazini novamente colocou o seu nome à disposição e foi um dos 12 mil voluntários no estudo para a aprovação da Coronavac no Brasil. Toda vacina, antes de ser aprovada, ela precisa passar por um ensaio clínico randomizado duplo cego numa população. E esse ensaio clínico foi feito no Brasil pela Coronavac e um grupo de 12 mil participantes, dos quais metade receberam uma dose de placebo e metade receberam uma dose da vacina. E esse grupo então é seguido com consultas quinzenais inicialmente, após mensais, e é colhido sorologia, exames de sangue, para ver se você teve contato com o vírus e desenvolveu a doença. E aí, ver se o número de pessoas que desenvolveram a doença foi maior no grupo que tomou placebo ou maior no grupo que tomou a vacina, né? E quando você tem uma eficácia maior que 50%, a vacina é então aprovada para uso na população. Eu recebi em setembro a primeira dose, 14 dias depois recebi a segunda dose e casualmente eu caí no grupo placebo. Mas eu fiquei sabendo disso somente nesse final de semana. Foi uma visita de descegamento, nós assinamos um termo de compromisso. E aí, como eu tomei o placebo, um dos benefícios para os participantes do estudo era justamente receber a dose da vacina. Importante, eficácia geral 50%, né? Mas, assim, de todas as pessoas que tiveram contato com o vírus, 50,3% não desenvolveram a doença. Desses 49,7% que desenvolveram a doença, 78% tiveram uma forma leve ou assintomática, ou seja, que não precisou nem tomar remédio. Essa outra porcentagem de 20% precisou de algum tipo de tratamento, mas não precisou de internação hospitalar. Então, assim, essa vacina é a melhor vacina que tem no mercado? Não parece ser, mas é uma vacina muito boa para prevenir hospitalização e para prevenir morte. Então, é a vacina que a gente tem que abraçar essa vacina e acreditar nela, porque os estudos mostraram que ela funciona. Eu fiz a vacina ontem, eu não tive nenhum tipo de efeito colateral, não tive sequer dor no local da aplicação da vacina, não tive febre, então é uma vacina segura para tomar. Tá? Isso mesmo as pessoas que tomaram em setembro e foram seguidas até agora, o risco de efeitos colaterais é muito pequeno. Então, é o grande primeiro passo, digamos assim, que a gente tem para evitar essa doença, além daqueles aqueles comportamentos que a gente já sabe, que é evitar aglomeração, usar máscara em locais públicos e fazer isolamento domiciliar, principalmente quando a gente tem contato com alguém doente. Tá bom? Acredito que em breve a gente vai conseguir dar a volta por cima nessa pandemia. A gente está vendo assim agora uma segunda onda que é muito preocupante, então não é hora para relaxar. Uma coisa que é muito importante a gente aqui dizer é que mesmo quem toma vacina, aquela porcentagem de pessoas que
que tenha o vírus, mas não necessariamente desenvolve a doença, elas podem transmitir o vírus. Então a gente não pode relaxar nesse primeiro momento quanto ao uso de máscaras e respeitar as medidas de recomendação dos profissionais de saúde. O glaucoma é uma doença que, apesar de não apresentar sintomas nas fases iniciais e de desenvolvimento, pode causar danos irreversíveis. Conforme dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de 2010 a 2018, os casos no Brasil quase triplicaram. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental para manter a visão e a qualidade de vida do paciente. Glaucoma é uma doença no olho, uma doença no nervo óptico, que pode levar lentamente a uma perda visual. É uma doença que afeta adultos e crianças, mais adultos e idosos, e que essa doença ela pode não dar nenhum sintoma. É interessante a gente conversar um pouquinho, quanto mais informações nós tivermos sobre o glaucoma, mais cedo a gente vai poder fazer o diagnóstico e tratar essa doença. Os fatores de risco para o glaucoma deles, o principal é a pressão intraocular elevada, ou seja, a pressão dentro do olho que fica acima de uma média. A média de pressão é de 10 a 20. Pacientes que têm acima de 20 milímetros de mercúrio no olho, a gente chama de hipertensão ocular. Então a pressão alta no olho é o fator de risco principal para o glaucoma. Mas existem outros fatores de risco que são importantes também. A história familiar. Parentes de primeiro grau aumentam em 10 vezes o seu risco de desenvolver glaucoma. Então, se você tem pai, mãe ou irmãos com glaucoma, você precisa ficar mais atento em fazer mais regularmente as consultas. Outros fatores de risco, como algumas doenças, alta miopia, uma doença no olho que leva um grau alto, diabetes, pressão alta, também são fatores de risco que podem levar ao glaucoma. Uso indiscriminado de medicamentos com corticoide, principalmente em formas de colírio ou sistêmico, pessoas que têm que tomar corticoide durante uma longa data, eles precisam acompanhar a pressão intraocular com mais frequência. Existem basicamente dois tipos de glaucoma. O glaucoma de ângulo aberto, que é o tipo mais comum, que tem a ver com a genética, a história familiar, e o glaucoma de ângulo estreito. Esse glaucoma é um glaucoma que pode levar a uma perda visual mais rápida, o glaucoma de ângulo estreito, mas ele leva também alguns sintomas de dor, embaçamento, e o paciente acaba procurando o hospital. Em geral, ele vai na emergência, uma crise bem forte de dor no olho, dor na metade da cabeça. Mas o glaucoma mais comum, que é o glaucoma crônico simples, ele não dá nenhum sintoma. Isso é o que representa um risco maior para a pessoa com glaucoma. Estima-se que metade das pessoas que têm glaucoma não sabem que tem a doença, porque a pessoa não tem nenhum sintoma e às vezes não vai no médico, ou eventualmente na consulta de rotina não é pensado nesse diagnóstico. Então, uma das coisas que leva ao risco maior do glaucoma é o fato dele ser assintomático. Na maioria dos pacientes, eles só vão perceber algum sintoma da doença quando ele já tem uma perda importante do campo de visão, uma perda visual mais importante. O diagnóstico é feito na consulta com o oftalmologista, sim. A gente deve procurar fazer o diagnóstico quanto mais cedo, naquela fase em que o paciente ainda não perdeu o campo visual. E para a gente fazer o diagnóstico mais cedo, a gente precisa consultar. Na consulta, o médico vai ver alguns fatores de risco, ele vai medir obrigatoriamente a pressão nos olhos e se tiver alguma característica diferente da pressão ou do nervo óptico, ou às vezes mesmo da história familiar, ele vai dar andamento aos exames específicos de glaucoma, que seria a avaliação do campo visual, uma fotografia do nervo óptico, que é a retinografia, ou uma tomografia que avalia as camadas da retina e do nervo, tirando medidas que vão diferenciar o paciente com o nervo normal e o nervo alterado ou suspeito. Também a gente deve medir a espessura da córnea, que ela pode ser alterada no paciente que tem uma córnea muito fina, isso vai alterar a medida da pressão. Então, a consulta e o diagnóstico, eles são importantes que sejam feitos pelo oftalmologista na consulta de rotina. Algumas dicas, orientações, nessa fase agora de pandemia, de coronavírus, a gente sempre orienta a evitar coçar, esfregar os olhos, não levar as mãos aos olhos, os olhos, a mucosa, o nariz, a boca, eles podem
levar a contaminação da pessoa. Mas de qualquer forma, mesmo sem essa questão do coronavírus, a gente deve evitar coçar e esfregar os olhos, porque se a pessoa tem alergia e acaba coçando os olhos, você desencadeia essa reação de piora da alergia. Quanto mais você coçar o olho, acaba ficando uma coisa crônica. Coçar os olhos também pode levar a uma mudança na curvatura da córnea, levar ao aumento do grau. Então a gente deve evitar coçar os olhos. O uso de colírios, colírio lubrificante, colírio antialérgico, é sempre bom saber o nome do colírio, então pedir uma recomendação por um oftalmologista preferencialmente. Ele vai passar o nome do colírio e você usa sempre o mesmo. Não compartilhar colírios, né, de uma ou outra pessoa, lente de contato, tomar os cuidados para limpeza, conservação também, né, consultas regulares, se a pessoa não tem nenhuma queixa, pode ir a cada 1, 2 anos no oftalmologista, mas a partir dos 40 anos a gente fica mais atento com relação a glaucoma. A partir dos 60 anos esse risco aumenta. A partir dos 60, 70 anos podem surgir outras doenças como a catarata, degeneração macular. Então as consultas ao oftalmologista devem ser com uma certa frequência, entre 1 e 2 anos, dependendo do caso, né? As crianças também precisam ser avaliadas. Se a criança tem alguma queixa, já pode levar ao médico. Se a criança não tem nenhuma queixa, o pediatra não notou diferença, os pais também não notaram, a professora não notou, ele pode consultá-la pelos 4 anos de idade, desde que ele tenha feito o teste do olhinho, né, quando nasceu, e depois disso as consultas não notarem nada de diferente na criança. O Jornal da Câmara vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos lembrar a participação do vereador Michel Oliveira na série O Novo Legislativo. Venho a público manifestar apoio ao Disque 100, essa importante ferramenta que é utilizada pela população para realizar denúncias contra a violação de direitos humanos de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Esta ferramenta também é essencial no dia a dia do conselheiro tutelar, em que no momento do recebimento das denúncias através do Disque 100, pode estar aplicando as medidas de proteção e requisições de serviços necessárias para restaurar e restabelecer esse direito ora violado. Eu não consigo imaginar a minha cidade, a minha Bahia, o meu país, sem um canal de comunicação tão eficiente, sem um canal de comunicação que vise promover a liberdade, a dignidade, o respeito da criança e do adolescente. Contamos com você. Chegou o dia de revermos a participação do vereador Michel Oliveira na série O Novo Legislativo. Ele, que já foi assessor parlamentar e coordenador da juventude, conquistou uma das cadeiras do PSB aos 31 anos. Apesar de ser nessa legislatura o mais jovem, né, a gente tem muito conhecimento e trajetória, sendo que foi a minha segunda eleição. Eu disputei a primeira em 2016, fiquei como suplente e agora obtivemos êxito nessa legislatura. Né? Um trabalho resultado de 6 anos de vida pública com atuações na Câmara de Vereadores, como assessor parlamentar de gabinete e posteriormente na Prefeitura de Passo Fundo em setores estratégicos para a gestão. Antes de fazer e anunciar essa ideia durante a campanha, busquei auxílio jurídico de 3 especialistas na área, né, para ver se não tinha nenhuma questão jurídica que pudesse impedir. Não tendo, a gente pôs em prática com esse detalhe extremamente importante durante a campanha, que a ação iria acontecer independente da gente ser eleito ou não. Né? O que acontece? Para cada voto que a gente fizer na campanha, né, no final das eleições, nós vamos plantar uma árvore ou uma planta, tendo em vista a permissão da Secretaria Municipal
de meio ambiente e também a permissão de locais aonde a gente pode, sim ou não, fazer essa atividade, né? Eu estou estudando licenciatura em Sociologia, né? Então, a partir de 2017, quando eu tive uma proximidade maior com as professoras e professores, com os alunos, por estar como titular na Coordenadoria da Juventude, nesses 3 anos eu percebi, e também participei do Conselho Municipal de Educação, né? Percebi pautas específicas da área que com as minhas ideias eu pude colaborar muito para avanços e progressos nessa área, né? Então a ideia com propostas de trabalho, por exemplo, o projeto Semear, que é um projeto que já é realidade, a ideia é que ele se torne um programa municipal, que ele possa levar oportunidades tanto aos nossos alunos, também aos nossos professores, né, com a fiscalização dos planos de educação no âmbito municipal, estadual e federal, as condições de trabalho aos nossos professores, como é que está, né, isso, e principalmente um diálogo com as entidades representativas, tanto as entidades estudantis quanto as entidades que representam os nossos professores municipais, através da formação de cursos profissionalizantes, capacitação para pessoas que desejam implementar o seu próprio negócio, transformar o seu hobby, aquilo que gosta de fazer, no meio de ganhar dinheiro, né? De poder ter uma renda extra ou que seja sua renda principal. A ideia é que com esse projeto Economia Criativa, a Prefeitura de Passo Fundo possa estabelecer por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico um setor específico onde possa fornecer esses cursos de forma gratuita, né? Então a pessoa vai poder se inscrever, vai poder ter todo o treinamento, não só como criar o negócio, mas também como manter ele, sabe, Paulo? Que a grande dificuldade que nós encontramos na coordenadoria foi que as pessoas conseguiam ganhar dinheiro, só que elas tinham dificuldade em administrar. O Sistema Municipal de Juventude de Passo Fundo, com a criação do Conselho Municipal de Juventude, com o Plano Municipal de Juventude e o Fundo Municipal de Juventude. Tudo isso são elementos que a gente iniciou essa discussão dentro da Coordenadoria de Juventude. Temos projetos já que estão, né, dentro da gestão do prefeito Luciano Azevedo e do João Pedro. Vão dar continuidade com o Pedro Almeida e com o João Pedro, né? E agora sendo ampliado na Câmara de Vereadores, né? Com relação ao esporte, a manutenção e a ampliação do projeto Atleta Talento, que destina recursos para esportistas no âmbito amador, a minha ideia é poder sugerir para que isso seja ampliado para quem é profissional também, né? Então isso é e a ampliação dos recursos, né, que a gente tem hoje em caixa, que a gente pode tentar via governo federal, governo estadual ou também através de parcerias. E um detalhe importante, que é a reativação do nosso Conselho Municipal dos Esportes aqui de Passo Fundo. Quero dizer que eu fico muito feliz e honrado de poder ter esse compromisso. Eu não pedi um voto, eu pedi a oportunidade de poder dar continuidade e ampliar os trabalhos que eu venho realizando na cidade, tendo em vista a minha trajetória de participação política e social em Passo Fundo. E quero dizer que os projetos e as ações no papel é tudo muito bonito, mas o meu compromisso com a comunidade, com os colegas, é tirar do papel tudo que a gente colocou como proposta. Então é isso que vocês vão ter do Michel, uma pessoa que tem capacidade de realizar e fazer as coisas acontecerem. E nós encerramos esta edição com a atualização das informações sobre a pandemia no Rio Grande do Sul. Precisamos do apoio das pessoas e fazemos esse alerta especialmente porque estamos chegando agora, temos um feriado das festas religiosas de Navegantes, de Iemanjá, logo mais no dia 2. Também as festas agora que se aproximam do Carnaval, e o Estado vai colocar de forma clara a sua, mais do que orientação, a determinação, mas também as orientações
com toda a ação junto às prefeituras, no sentido de coibir aglomerações. Para ficar claro, o Rio Grande do Sul está observando, ao contrário de outros estados, estamos observando uma redução de internações no estado. É um fato positivo, mas para que isso permaneça, a gente precisa continuar contando com a colaboração e a consciência das pessoas aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. E eu asseguro, se for necessário, o Rio Grande do Sul fará a compra direta de vacinas. Eu acredito no Programa Nacional de Imunização e num programa conduzido pelo Ministério da Saúde, mas não deixaremos no Rio Grande do Sul de fazer aquisição direta, se for o caso, para garantir o atendimento à nossa população. Tanto é que na última terça-feira eu estive em São Paulo reunido com a equipe da empresa União Química, que tem parceria com a Rússia para a vacina Sputnik V. Se for o caso, o Estado do Rio Grande do Sul fará a aquisição direta dessa vacina, evidentemente, se ela for aprovada, uma vez que ela seja liberada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e caso não haja compra pelo Ministério da Saúde, para o Programa Nacional de Imunização, nós já formalizamos essa intenção de compra, se houver necessidade, desta vacina. E tomar a vacina é um ato que tem alcance coletivo. Embora ela tenha uma decisão individual, a responsabilidade é coletiva, porque não é apenas sobre proteger a si, é sobre ter a capacidade de cortar ou quebrar ou diminuir a possibilidade desse ciclo de contágio e, consequentemente, proteger as pessoas também que estão à sua volta. Nós estamos empenhados para evitar que o calendário de vacinação dos grupos prioritários seja subvertido por pessoas desonestas, que se aproveitam de alguma condição privilegiada. A gente observou casos lamentáveis acontecendo, Brasil afora, e por isso temos, de forma organizada, com a parceria do Ministério Público, formulário para denúncias em relação àqueles que furam a fila da vacinação. Eu entendo que até que haja fluxo assegurado de volume de vacinas suficientes para atender aos grupos prioritários, que se dará através do SUS, é errado pensar nas vacinas compradas pela iniciativa privada. Há dificuldade ainda nos insumos, há dificuldade na disponibilização das doses, os laboratórios estão ainda reforçando estruturas para produção maior de volume de vacinas. Então, a vacina, ela tem que ir não para quem pode pagar especialmente, ela tem que ir para quem mais precisa da vacina, quem mais tem risco, e é o sistema público que coordena isso. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira. Uma ótima noite e um bom fim de semana.